Então foi pegar, eu melhorei a minha. Por isso que eu coloquei a minha, entendeu? Porque eu trabalhei a minha deficiência naquele momento. Então, ver a criatividade, ver o entusiasmo, a empolgação de cada uma, acendeu. Então, por isso que eu falo, porque às vezes Quer dizer, economia solidária, valores grupo, afetivos. o artesanato, ele foi benéfico para você. Justo. Quer dizer, então, a economia solidária, o artesanato, o viver junto, o compartilhar, ele é muito bom para cada um de nós. Eu não sei se vocês prestaram atenção, que às vezes nós vamos reunirmos e nem vamos discutir o artesanato. Nós vamos discutir as nossas questões pessoais. Alguém vai lhe ouvir, você vai falar da sua angústia, da sua preocupação, etc, etc. Então, ele é benéfico para trazer esse bem-estar pessoal. Esse ponto. Então, não é só o material, o dinheiro financeiro. Ele tem esse prazer individual, que cada um de nós tem. Às vezes produzimos, vamos para a feira, a venda que a gente esperava não acontece. Quantas vezes já fomos para a feira, entramos e saímos sem vender uma única peça. Uma única peça. E nem por isso deixamos de continuar participando e entusiasmando. Isso é fundamental. Isso, e por experiência própria, gente, a feira, você não vendeu nada, mas você faz tanto contato, você vê trabalhos de outros, você se inspira, aí você já soma no seu produto também. Então, a feira, ela não é só você ir lá com o objetivo de vender. Se vender, ótimo, mas se não, a gente sempre traz na nossa bagagem outras experiências, contatos que vai trazer esse bem pra gente, né? Não só pessoal, mas também comercial, porque a gente pode estar fazendo uma parceria ali com outro artesão ou com um órgão ali, e isso é interessante. Tá? Agora, uma coisa importante, na prática, que é a economia solidária, parece um nome grande, mas principalmente para vocês, que a maioria são mulheres aqui, a palavra economia vem de ecos, lá na fonte. Hoje a gente podia falar eco de ecologia, né? Mas ela tem a ver com casa. Então esses caras que a gente escuta na televisão e tal, economia, mas o sentido primário da palavra economia é casa. E a gente pode dar dimensão, minha casa, meu quintal, casa, minha organização, casa, meu município, meu território, casa, meu país, casa, meu planeta. Então, se eu olhar, e vocês, de uma certa maneira, historicamente, têm um papel muito importante do cuidar da casa, então a economia solidária também tem essa ideia do cuidar. Por isso que a gente fala do bem viver. Quer dizer, eu tenho que cuidar da minha casa, que é cuidar do meu planeta. Então, é daí que vem um conjunto de ideias que nos diferencia. Ideias muito bonitas, fortes, mas muito desafiadoras de serem alcançadas. Então, por exemplo, o bem viver pressupõe um planeta equilibrado. Mas nós vivemos um planeta hoje desequilibrado, ecologicamente. O nosso país também vive isso, acabamos de viver a realidade do Rio Grande do Sul, que é um exemplo que inversamente na Amazônia, que é a minha região, viveu uma grande seca, onde você tem rios e rios maravilhosos lá. Então, assim, olhar para a casa é olhar para a economia. Então, na prática, o que a gente pode pensar então de economia? Aí você tem uma visão empreendedora individual, que é assim, eu decido que vou sair e vou dar um jeito de viver. E tem milhões de pessoas fazendo isso. Vou desbravar, vou embora sozinho. Mas tem, aí que entra a economia solidária, tem um outro grupo de seres humanos, na qual eu e provavelmente todos vocês aqui se enquadram, que a gente acha que a gente não vai empreender sozinho. Eu quero empreender com outros pares, com outras pessoas. Então, não deixando de ser protagonista da história, né? Ninguém vai mudar a ideia de buscar sustentabilidade financeira, econômica. Financeira, econômica, parece ser a mesma coisa, mas são coisas distintas. É só para dizer, a economia solidária não nega a sustentabilidade. O que a gente nega é a maximização do lucro.
a gente não, como foi acabou de falar, quanto custa a tua terapia? Numa visão capitalista, você pagaria muito caro uma terapia. Mas nesse formato que nós temos de coletivo, de agrupamento, de associação, a gente associa não dinheiro, a gente associa humanidade, pessoas. E o teu relato, o teu testemunho é: olha, eu estava muito mal, voltei e estou me sentindo melhor. Então, a pergunta é, no capitalismo, na economia tradicional, isso não vai ser contabilizado. Assim como nós falamos, quanto custa a hora do mínimo para o trabalho manual, que é o trabalho da produtividade, da produção, a gente não faz esse valor aqui. Qual é o mínimo, então, que custou os dias que você ficou aqui e que você saiu melhor? Então, e a gente vive hoje numa sociedade doente mentalmente. Então, a gente tem espaços que a gente possa trocar, porque hoje a gente não conversa. É um problema sério, hoje as pessoas não conversam. Tem muita informação e pouco diálogo, pouco compartilhar. Então, veja só como nós podemos ser vanguarda, como nós podemos estar numa posição muito melhor. Só para dar um exemplo, antigamente, por conta que eu olho aqui a nossa média de idade aqui, eu acho que nós já somos de um tempo que eu olhava assim, o morador de rua, o catador de lixo, como um catador de lixo, como uma coisa distante. Mas eu vou lembrar uma frase do Paul Singer, que é o nosso grande pensador, mestre, e é um grande economista. Ele diz assim: eu olho para o catador de rua e não vejo ele como um pedinte mendigo, mesmo que seja, mas como um trabalhador de vanguarda. Vanguarda é aquele que está bem à frente. Porque é aquele que está cuidando do planeta, é aquele que está cuidando daquilo que nós, intencionalmente ou sem intenção, jogamos na rua, que é o lixo. Porque hoje o lixo é um elemento muito importante na economia de um planeta que está chegando já ao seu limite. E esse cara, o catador, ele está fazendo um trabalho que a gente quase não faz. Porque a gente pega o nosso lixo e não sabe fazer o tratamento. Então, resumindo, o que é economia solidária? É a gestão da casa, é a gestão da associação. E a casa, ela é formada por pessoas. Hoje está diminuindo, né? Falei para a Denilson agora no carro que estava dizendo, meu pai teve 22 irmãos, ele era o caçulo de 22. E hoje a gente está vendo aqui os nossos filhos que não quer ter nenhum filho, né? Então é uma mudança muito, muito radical. E em termos práticos, para uma associação de artesãos, o que seria então a prática da economia solidária? É uma coisa que vocês fazem, que é assim, cada um não poderia ter a sua lojinha, se pudesse, se quisesse, de novo aquela opção. Não, a gente acha que eu posso compartilhar, dividir as minhas peças, o meu produto no mesmo ambiente de outro artesão. Então isso significa compartilhar, isso significa gerenciar. Eu tenho que gerenciar esse espaço. Não é feito por uma pessoa, poderia ser feito por uma pessoa, por um indivíduo, não há problema nenhum. Mas na visão de quem está na economia solidária, isso é feito de forma coletiva. Então o que eu quero chamar a atenção de vocês é que existe uma visão de mundo que é do empreender individual, que é de ter um patrão empregado, e aqui a gente decidiu que essa figura do patrão, ela não existe, pode ser feito de forma coletiva, com responsabilidade definida, com estrutura de funcionamento. Então tem toda uma lógica, toda uma técnica, toda uma dinâmica, como acontece no outro modelo. Então é só para dizer, na prática a economia solidária é isso, é um modelo econômico de gestão da casa, que vai para além da maximização do lucro. É isso. Ok. Então, eu acho que mais alguém, só ela quis falar, ninguém mais. Essa apresentada chegou um pouquinho atrasada. Essa é a moça que ajuda as meninas a coordenar o grupo das divas. Mas o grupo. O que é que eu faço para ser uma diva? A senhora já é uma diva.
Todos que estão aqui são divas, né? Como é seu nome? Maria. Maria, eu sou a Denilce. Mas bom ter você aqui. Depois eu quero saber umas coisinhas aí. Bom, então nós podemos encerrar agora essa fala da história da economia solidária. Ficou mais ou menos começando a entender essa história. Daí para frente, café pequeno, todo mundo vai saber tudo. Então, uma coisa que nós não fizemos e devíamos ter feito logo no início, que era ter determinado qual seria o nosso tempo. E aí nós precisamos falar sobre a conferência, que esse tema é importantíssimo nesse momento. E você quer falar sobre a conferência? Posso falar. Pode. Mas, pelo amor de Deus, vamos pensar. Dá para ficarmos mais 30 minutos? O que vocês acham? Ou precisa diminuir o tempo? O pessoal precisa ir para casa fazer? Eu só vou ter que sair porque eu tenho que buscar minha filha nesse Eu também. O Agora. grande problema é 11 horas. Hã? 11 horas esse é o grande problema, Ah. pegar os filhos na escola. Tá, que horas são aí? 10h34. Pode fechar bom, hoje? A gente pode Pronto, fechamos fechar hoje. às 11, serve Não, pra que todo pode mundo. fazer assim, quem tem que ausentar vai, quem Não, não vai primeiro. Dá para fechar 11 horas, fica bem para a maioria, tudo bem. E aí quem precisar, sem problema nenhum, ok? Então, Não, você legal. fala para nós o que é a conferência, que é um dos motivos da gente estar aqui, quando que vai acontecer a nossa conferência do DF, fala também da Conferência Nacional, e aí... E eu quero saber o que essa conferência vai beneficiar a gente, porque eu creio que para beneficiar o local teria que ser uma nossa, né? E levar para a plenária, né? Porque para nós aqui a gente está abandonado. É Não bom. tem cultura aqui na nossa cidade. Não É tem. bom Mas vai ter, colocar. a partir de É muito do ano que vem. preocupante quando fala assim, onde que vai beneficiar. Primeiro tem que saber o que é uma conferência, para saber o que é que a conferência traz, porque a conferência, ela não vem para coisa local. A conferência no local é para nós pensarmos as nossas necessidades e as possíveis reivindicações que se pode fazer. A gente parte daí, para que a gente possa levar para a distrital, consequentemente levar para a nacional. É, porque eu penso assim também, ó. Porque aqui tem conferência de tudo que você imaginar, Ah, menos nossa. E a conferência, eu sei que é onde agrupa os nossos conhecimentos, o nosso pedido, o que vai vir para melhorar a nível local, certo? você fala. Quando a gente vai para Brasília, a gente vê que a coisa funciona muito bem, né? E vem alguns benefícios para nós? Vem, mas de onde? Ou se for da Carta, ou se for da Economia Solidária. Mas de outra secretaria, de outro órgão, Só não uma tem coisa, nada. vocês têm alguma relação, alguma ligação com o Fórum de Goiás? Não. Não, né? Eu acho que não tem fórum. Tem, né? querida, tem. Então Nós a gente não é tivemos uma beneficiado reunião em nada. É a história do entorno, né? É a Entorno não é nem história- Goiás, não é Isso, DF, não Não é... é nada. Porque fica distante, né? Por isso mesmo, quando nós criamos em 2003 o Fórum do DF, pensando nessa rede que é extensa, nós fizemos o Fórum de Economia Solidária do DF e entorno. É assim que nós nos denominamos e é por isso que a gente vê que vai para Águas Lindas e por aí afora. Mas, ó, por conta do tempo de Então, vocês... Vamos lá é, na questão do... E aí a vamos... gente quer mobilizar vocês, a gente quer ter vocês aqui e lá no dia do nosso evento. Isso. Ó, primeira coisa assim, o nome se chama conferência. O que é uma conferência? Isso é uma conferência. Se eu estivesse agora com um parlamentar, com o poder público, alguém, estamos fazendo uma conferência. Se tem uma agenda, uma pauta, né? Que a gente faz, uma reivindicação, estaríamos conferindo. Tem outros nomes, a gente chama de plenárias, né? Encontros, seminários, reuniões. No fundo, o que é? São chamar pessoas para discutir um tema principal e outros temas. Quando a gente dá o nome de conferência, é porque aí sim tem uma diferença grande. É o Estado
Estado brasileiro, aí pode ser o Estado, a unidade da federação, né? O Estado, a União, eles chamam, e as prefeituras, eles que chamam os cidadãos daquele município, daquele estado, e no caso do nosso país, para ouvir. É como se fosse uma ouvidoria. Você vai ouvir as nossas questões, as nossas reivindicações, as nossas críticas, as nossas soluções, as nossas contribuições. Então, a conferência, na prática, é isso. O Estado garante uma estrutura, ele que convoca, e nós vamos lá. Aí nos dão um título para nós. Aí chamamos de nós de delegados ou delegadas. Né? Que são o quê? Aqueles participantes que foram eleitos ou escolhidos por algum processo. Então, o que nós podemos fazer, podemos fazer uma conferência municipal. E aí, nesse caso, uma informação importante nesse processo. A nossa conferência está marcada para o final de novembro. Então, até novembro, se não mudar, 29, 30 e 1 de dezembro. De novembro. 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro. Então, até